Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo com mais informações do São Paulo, que venceu o Bragantino 2-1 nas quartas de finais do Paulistão e agora está classificado para a semifinal, né? Nós vamos acompanhar os melhores momentos dessa partida com os nossos amigos da ESPN Brasil. Já se inscreve no canal, deixa seu like, coloca aí nos comentários o que você está achando desse momento glorioso do time do São Paulo, que está vencendo todo mundo, né? Já tem tempo que não sabe o que é perder, então São Paulo tá voando demais. E então, sem mais delongas, bora conferir tudo do vídeo de hoje, vamos lá. Vamos lá, estamos com imagens, a festa tricolor em Bragança. O São Paulo costuma, Silas, sofrer muito em Bragança, consegue uma classificação importante. Era um adversário dificílimo, o Red Bull Bragantino. Se é mandante é porque se classificou à frente do São Paulo. Time de Série A, time que tem potencial. Bela vitória do São Paulo. Quero te ouvir, Silas. Boa noite. Boa noite, Fê. Boa noite, Nath, Breiler, fã do esportes. Uma virada de chave, né? Que não começa nesse jogo. Uma virada de chave que já começa desde que houve as mudanças lá dentro do clube, parte administrativa e tudo. E a gente, assim, ninguém achava, a verdade é essa, que ninguém achava que o São Paulo, nesse momento, ia estar classificado nessa instância do campeonato contra um Red Bull que, nos seus domínios, nunca perdeu para o São Paulo ali, né? Ou seja, faz tempo que não perde para o São Paulo ali. Agora, destacar as atuações do Lucas Moura, o segundo gol foi uma jogada que foi o Danielzinho, Caleri e Lucas Moura. Luciano, né? E Luciano, uma jogada linda e um golaço do Lucas Moura. O Lucas Ramon já foi citado aqui pelo Brenner e também pela Nath, também fez uma baita partida. E a gente precisa só lembrar que o Alex, né, Vinícius, a Daiane não conseguiu controlá-lo, como também não conseguiu controlar o Lucas Barbosa. Eu acho que passaram um pouco do normal num jogo como esse. E o São Paulo leva para esse jogo agora da semi, né? Isso. Leva uma vitória importante, uma classificação importante, mas uma preocupação com as trocas. Que quando sai o Lucas, quando sai o Luciano, saiu o Danielzinho, né? Há uma queda. Bobadilla aguentou bastante, né? Começou ali tomando um cartão, joga amarrado, porque é o jogador que tem que fazer as faltas, é o jogador que tem que marcar mais, depois faz o gol, erra alguns passes, assim, até passes fáceis, mas o jogo, no geral, não era um jogo fácil para o São Paulo. Até porque o Red Bull já reverteu placares contra o São Paulo, também perdendo. Quando faz o gol, acende a chama, mas não foi capaz de empatar o jogo e levar para os pênaltis. Parabéns ao São Paulo, que está vivendo realmente um momento muito bom. Achou um lateral direito, disse bem o Breiler, achou um lateral direito de 31 anos, o Lucas Ramon. Chegou muito bem. E chegou e está tomando conta ali da lateral. Sem dúvida, a gente até vai falar mais dele na sequência, mas quero jogar para vocês, e aí fiquem à vontade para a gente começar realmente um debate aqui no Equipe F. A gente está 21 de fevereiro. Há um mês, o São Paulo estava no auge daquele colapso político. E vamos combinar, não é uma situação 100% vencida, tem muita coisa ainda a acontecer na questão política do São Paulo, mas jogo para vocês, assim, vou encaminhar para a Nath, para sempre a primeira pessoa, se eu coloco na mesa, às vezes fica assim, aquele griminho. Né? Ladies first, só agora, hein? Depois é trocação aqui. É trocação, você não vem com essa não, Silas. Muito educadinho. Que é se o São Paulo venceu a desconfiança. O São Paulo, longe de dizer, uau, vem aí a melhor temporada da história. Mas aquele momento em que o cenário era terrível, as entrevistas do Crespo sempre dos 45 pontos, aqui não tem nada, aí chegou o Rafinha até falar, não é bem assim não, Crespo. São Paulo venceu a desconfiança inicial da temporada, turma? Então, acho que tem que ter cuidado. O caos estava instaurado, ele passou. E aí quando a gente fala o caos, era o caos da administração, era a incerteza da diretoria, era você não saber quem seria o elo entre a diretoria e o campo, e aí você traz a figura do Rafinha. É um Crespo que parece que achou o time, mas aí passa muito pelo que o Silas falou. Quando você precisa oxigenar ali, você olha para o banco de reservas, cai um pouco a qualidade técnica em relação, isso fala muito sobre a profundidade de elenco.
Mas o São Paulo foi bem ao mercado, apesar dos pesares, traz o Danielzinho, o Lucas Ramon, os dois do Mirassol, jogadores que qualificam muito a questão de jogo do São Paulo, qualificam não só na fase defensiva, mas especialmente na fase ofensiva. Então, é um São Paulo que sai de um caos, de uma turbulência, de momentos de notícias o tempo inteiro negativas, o tempo inteiro saindo notícia de que é fulano que está usando caneta, é o presidente que fez isso aqui, é não sei quem do presidente, é o assessor, é ingresso, é tudo, camarote. É carro, camarote, tem os carros, onde estão os carros. Então, e isso de campo também, o São Paulo faz partidas muito ruins no começo da temporada, né? E parece que agora o time encontrou um caminho, não só extra-campo, mas dentro de campo. É um processo, tem que olhar também com carinho para esse Paulista, porque do Paulista saem muitos jogadores que são aproveitados em grandes times para a Série A. E aí sim, acho que o São Paulo respira, sai do caos, da loucura, e hoje está num momento muito melhor do que era a perspectiva no início da temporada, sem dúvida. E o São Paulo, a gente analisa diante das condições políticas, condições administrativas e, sobretudo, financeiras. Sim. São Paulo não tem muita margem para contratar. Então, nesse momento, precisa ser criativo e daí surge um Lucas Ramon. É daí que surge um Danielzinho. Sim. E lembra, tinha gente falando, quero ver jogador do Mirassol vestindo a camisa do São Paulo, se não vai pesar. E muitas vezes o jogador chega no seu auge lá pelos 30 anos, ali que ele tem maturidade, mesmo que o currículo não seja tão vistoso, não tenha tantas camisas grandes, como é o caso de Lucas Ramon e Danielzinho, são jogadores experientes, jogadores que não custaram caro ao São Paulo, dentro da realidade financeira atual, e se mostraram boas oportunidades e vão vingando no time. E daqui a pouco, a gente não sabe se vão continuar assim toda a temporada, mas até aqui, por exemplo, o Lucas Ramon, 4 participações em gols em 4 jogos. Não foi uma assistência hoje, mas o cruzamento dele é praticamente meio gol na jogada do gol do Bobadilla. Mas em 4 jogos, o Lucas Ramon já fez mais que o Cédric Soares em 2025 inteiro. Porque o Cédric Soares, jogador muito questionado, jogador mais defensivo ali, que raramente passava do meio campo, pecava muito na tomada de decisão. E um jogador pouco badalado, um jogador do Mirassol, que fez uma boa campanha no ano passado, chega com personalidade e dá uma solução, porque o São Paulo não tem velocistas no ataque, não tem jogadores de beirada, de ponta, e os laterais têm de passar. Então o Enzo precisa avançar mais, ou o Wendel, quando jogar pelo lado esquerdo, e sobretudo com o Lucas Ramon, ganhou uma válvula de escape. Um lance em que o São Paulo pede pênalti no primeiro tempo, para mim não foi nada, mas ainda assim é uma escapada do Lucas Ramon que ganha na velocidade e chega dentro da área, se mostrando uma ótima alternativa para o Crespo nesse time sem pontas. E, sim, São Paulo, aos poucos, vai encorpando, as referências do time voltam, né? Você ter esse trio, né? Antes, com o Oscar, era o quarteto, tão falado na temporada passada. Hoje é um trio. Luciano, Lucas, Caleri, todos eles de volta, na ponta dos cascos, bem fisicamente, o São Paulo ganha muito. E os 3 lideram em participações de gols no São Paulo nessa temporada. São 6 para cada um. Isso mostra que jogadores de talento podem fazer diferença, mas eu destaco, para mim, o mais impactante desse São Paulo de 2026 não é do trio, é justamente dos jogadores menos badalados. É o São Paulo do Marcos Antônio, do Danielzinho, do Lucas Ramon. Que dupla, hein? E hoje, vamos destacar também, Bobadilla fez fazer justiça. Bobadilla, claro, mas vamos fazer justiça. O Sabino fez uma partidaça. Sabino muito bem. Depois que ele veio aqui no resenha, Sabinão. Foi abençoado? Ele quis abraçar o Capita também. Sentou aqui na mesa do resenha, cara. Aí já era, um abraço. Mas atuação muito boa, né, Silas? Sim, personalidade, bem na saída de bola. Sim. Ele que história, hein? Dá o lançamento, né, na jogada do primeiro gol pro Lucas Ramon do lado direito. Um bolaça, né? E ali, quando o zagueiro é canhoto e ele centraliza, porque o Alan Franco abriu, né, na direita para dar opção, rola a bola para ele, ele faz a fatiada perfeita, né? Porque ali ele já está com o pé posicionado para isso. Então, destacar esses jogadores que não são badalados. O torcedor do São Paulo, a princípio, não encheu os olhos quando foram contratados, mas hoje, por esse coletivo, aos poucos que vai encorpando do São Paulo, classificado no Paulista, o torcedor passa a confiar mais e acreditar que essas contratações fora do radar podem sim formar um
um time forte juntamente com esse trio que dispensa comentários. Melhor goleiro... Você viu, ainda deu uma pausa. Melhor goleiro depois da era Rogério Ceni para mim é o Rafael. Importante dizer a defesa dele no 0x0. Não, ele tá fazendo defesas já tem um tempinho, né, Fê? Já tá jogando muito bem. Isso traz segurança para a zaga. Aí o Breler falou muito bem do Sabino. O Sabino tá jogando bem. E olha que o São Paulo nem contou com o Arboleda, que do jogo aéreo, Arboleda é um dos melhores ali, talvez o melhor, né? Aí você vai para o Lucas Ramon, que tá entrando muito bem. Do outro lado, o Enzo Dias, cara, é argentino, é um bom jogador. Se ele no empurrão ali no primeiro tempo, no final, se ele dá uma de brasileiro ali, era capaz do jogador do Red Bull ter sido seria expulso. Mas também é louvável a atitude dele ali de aguentar e não fazer. Agora, para mim, essa retomada do São Paulo tem muito a ver com os jogadores que chegaram sem nome que o Breler citou. Danielzinho, o Marcos Antônio, que vem com um pouco mais de nome, vem do futebol, né? Sim. E o Bobadilla foi potencializado com o bom futebol desses caras. E para mim, um jogador que se manteve nesse tempo todo de altos e baixos do São Paulo, ele soube se manter, foi o Luciano. Sim. Luciano sempre compareceu, jogos grandes, sempre fez gol. E a volta do Caleri, a gente criticou muito aqui o Departamento Médico do São Paulo, hoje a gente tem que dar, acho que não é aplaudir ainda também não, mas é dar um voto de confiança para esse Departamento Médico do São Paulo que foi muito criticado, e a Nath falou muito bem aqui, era canetinha para cá, canetinha para lá e sei lá o quê. A volta do Caleri foi fundamental. O Caleri voltou jogando 90 minutos. Não parece que rompeu o cruzado. Justamente, o Lucas voltou, mas ainda, quando tá bem, rende muito, mas não tá conseguindo fazer os 90. Talvez vá chegar lá. Mas o São Paulo tá muito bem e a tendência agora é melhorar aquilo que tá bom, manter. E melhorar agora a gente falou aqui também, o banco, né? As mudanças, parar com as lesões, todo mundo abraçar. Na final contra o Flamengo, que o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, isso foi há 2 anos, né? 2023. O Rafael falou assim, a nossa dinâmica dentro do jogo é a nossa força. Ou seja, a nossa pegada, a nossa disposição é a nossa força. O São Paulo, com isso, e com a qualidade de jogadores que tem, pode sim fazer uma grande final de Campeonato Paulista aí, porque no Brasileiro já tá indo bem. Todo mundo achou que não ia ganhar do Flamengo. Ou quem achou que ia ganhar do Flamengo, o Flamengo com aquele time, com o São Paulo do jeito que estava, ganhou do Flamengo. Então, tá num momento bom. Quero explorar um pouco mais, a gente falou das caras novas e tudo mais, mas eu queria tratar agora o Danielzinho nesse contexto de Bobadilla jogando bem, perfeito, mas Danielzinho e Marcos Antônio é um meio-campo de um respeito, né? Eu acho que de uma mobilidade gigantesca. O Sabino falou que os dois juntos dá 1,5 metro. Então, mas o que eu ia tratar, assim, não é nem ir no sentido de cara a cara com outras duplas de outras. Não é isso, não tô falando que é a maior do Brasil e tal. Mas eu acho que tem uma característica meio única, que é 2 jogadores de perfil muito parecido, que podem rodar ali o campo e entregar o que você espera. Eles marcam muito, eles correm muito e os dois têm muita qualidade, tanto para passe quanto inclusive para finalização. Queria que vocês falassem um pouco desse. E aí, incluindo o Bobadilla, que eu acho que o Bobadilla tá indo no fluxo, que é ótimo, mas são esses dois os caras diferentes desse meio campo. Quando você olha pro lado, você tem companheiros que te potencializam, isso, querendo ou não, a gente sempre fala, o jogador que ele é bom ao lado dos melhores, ele fica melhor ainda. Quando você tem ali um time desajustado, desconectado, fica mais difícil, né? E às vezes sobrecarregava o Bobadilla em algumas partidas pela quantidade de lesões que tinha o São Paulo, pela necessidade de utilizá-lo, a forma como você compunha esse meio de campo. Se a gente pegar os 3, você pegar o mapa de movimentação dos 3, é muita mobilidade. Você coloca na escalação, cada um tem o seu campinho ali, onde eles estão direcionados, mas quando o jogo começa a acontecer, é um Marco Antônio fazendo movimentação para arrastar a marcação, é o Danielzinho descendo para fazer a primeira saída, é o Bobadilla abrindo na direita, ou centralizando, ou vice-versa, você vê o Bobadilla descendo, o Danielzinho adiantando um pouco para ser um 8, para ser a conexão com o ataque. Então, assim, é um meio campo que se conversa muito, que se procura muito,
e que à medida que eles vão tendo oportunidade de jogar mais tempo juntos, aí você vai potencializar ainda mais. É isso aí, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, com essa vitória do São Paulo em cima do Bragantino. Para muitos aí que duvidaram, né, que o São Paulo realmente está numa fase muito boa, vai ter que engolir agora, né, o momento do São Paulo. Mais uma vitória, mesmo fora de casa, né, o São Paulo mostra sua força contra um time que está muito bem, né, Bragantino é um time muito difícil. Mesmo assim, o São Paulo mostra que realmente está com força máxima nesse início de temporada e que vai ser difícil os outros times bater de frente com o São Paulo, né? O segundo gol foi simplesmente uma obra de arte, mostra realmente que o time está treinando demais, uma jogada ensaiada, uma falta, mandou a bola ali pro Luciano. Luciano, com muita esperteza, já mandou a bola pro Lucas, com certeza já estava tudo ensaiado. E foi ali simplesmente, na minha opinião, um golaço do time do São Paulo, que é aquele gol em equipe, né? Um gol bem treinado. Então acredito assim que o São Paulo realmente mostra que esse time está sendo bem treinado, que o time realmente está empenhado, focado para vencer. E eu acredito muito, né? Eu sei que muita gente fala, segura, ainda é começo de temporada, mas a forma que o São Paulo está jogando é para poder disputar na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro e quem sabe aí beliscar algum título importante nessa temporada, né? Eu acho que o São Paulo vem muito forte para esse Paulista. Não sei se é a prioridade do São Paulo focar no Paulista, mas acredito que Copa do Brasil ou Sul-Americano, o São Paulo pode pensar alto para poder chegar também na Libertadores do ano que vem e ficar pelo menos ali entre os 5 do Campeonato Brasileiro. Da forma que tá jogando, dá para acreditar, dá para sonhar. Então vamos esperar que o São Paulo continue nessa força. Caleri, nossa, joga demais, sempre dando muita dificuldade pro zagueiro adversário. Então assim, o Lucas voltando muito bem, fazendo gol. O time do São Paulo realmente está mostrando uma força absurda e vamos esperar que continue dessa maneira e que venham muitas vitórias. Gostaria que você deixasse aqui a sua opinião nos comentários, o que você está achando do São Paulo nesse começo de temporada, depois dessa confusão toda que aconteceu. Você acredita que vai vir coisa boa para essa temporada? Deixa aí sua opinião nos comentários, se inscreve no canal, deixa seu like para dar aquela moral e ajudar o canal a crescer. E é isso aí, até o próximo vídeo, valeu, fui!